O desfalque de última hora para o técnico Roger Machado na partida contra o Corinthians. A declaração surpreendente de um jogador contratado por milhões de reais e que não deu certo no Internacional. E mais, a lista de saídas do clube da próxima temporada. Você confere todas essas informações aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional nessa sexta-feira importante, sexta-feira bonita. Estou de volta aqui no canal para a gente atualizar tudo referente ao Inter, pessoal. O Colorado que chegou já em São Paulo, a delegação fez o deslocamento que começou na tarde dessa sexta-feira, saindo aqui de Porto Alegre, chegou no fim da tarde em São Paulo e com desfalque importante. O do meia Bruno Tabata, jogador que tem um quadro de virose e por isso está fora da partida deste sábado. Ele que recém havia voltado de uma lesão muscular contra o Vitória e agora fica de fora novamente contra o Corinthians. O Inter que confirmou ainda mais duas ausências esperadas, do Rogel e também do Borré, dois jogadores que estão aí no departamento médico se recuperando de lesões musculares. E a ideia do Inter, inclusive, é que eles possam voltar no Clássico Grenal do dia 19 de outubro no estádio Beira-Rio. E além desses três jogadores que não estão concentrados aí para a partida de sábado contra o Corinthians, jogo amanhã, o Fernando também está fora. Ele que tem duas situações: a suspensão, que o tirou automaticamente da partida contra o Corinthians, mas também uma lesão muscular na panturrilha direita. Então esse é o problema do Fernando, inclusive uma dúvida já avisando o Clássico Grenal. Bom, pessoal, com a ausência do Bruno Tabata, o time do Inter está definido pelo técnico Roger Machado. Essa era a única dúvida mínima que a gente tinha em relação ao time, que agora está praticamente confirmado pelo Roger, com o Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e o Bernabei, Rômulo na vaga do Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Gabriel Carvalho, essa vaga que poderia ser disputada pelo Tabata, mas o Gabriel confirmado com a ausência do meio-campista, e o Wesley pela esquerda, na frente o Ener Valencia, esse é o time do Internacional para a partida de amanhã contra o Corinthians, jogo importante. O Corinthians que, olha, tá desesperado na briga contra o rebaixamento, vai fazer um caldeirão contra o Inter, todos os ingressos vendidos, e esse clima que o Inter vai enfrentar lá em São Paulo. O Rocher que colocou também uma pimenta, dizendo que dá para dar um gás extra nesse jogo, por se tratar de um adversário que tem certa rivalidade aí com o Internacional. Bom, pessoal, quero falar agora sobre outro tema aqui no canal, e é de um jogador que passou já pelo Inter há algumas temporadas, mas que vocês vão lembrar bem. Carlos Palacios, jogador chileno que hoje joga no Colo-Colo, foi contratado em 2021 pelo Internacional, lá do início da gestão Alessandro Barcelos. Foi contratado por 3 milhões de dólares, quase 15 milhões de reais, e ele deu, pessoal, uma entrevista a um podcast do Chile, Sem Retoque, o nome do podcast, Sem Retoque, na tradução, e ele falou sobre a sua passada, a sua estada no futebol brasileiro e também algumas questões importantes sobre o Internacional. Abre aspas para o Carlos Palacios. Foi uma mudança radical. No começo tinham que traduzir tudo. Não entendia nada, me sentia inútil. Explicavam as atividades do treino e eu não entendia nada. E aí o outro ponto também que ele falou, que eu considerei bastante interessante e importante. Abre aspas para ele. Não queria treinar tanto, porque a cabeça não deixava, me sentia cansado e estava sozinho. Houve uma soma de várias circunstâncias que foram ocorrendo, que foram me matando, e ele também admite que não foi 100% profissional neste caminho, nessa passagem pelo Internacional. Bom, pessoal, uma questão aí importante, de saúde mental, de cabeça realmente, adaptação. O Palacios, ele chegou a dizer também ali, a gente falou sobre a questão linguística, que ele não entendia muito bem, lembrando que ele teve dois técnicos no Inter, Ramírez, o espanhol, e o uruguaio Aguirre. Então, assim, eram dois caras que falavam espanhol, claro que o espanhol da Espanha é diferente do espanhol latino, aqui da América Latina, mas claro que essa questão linguística também envolvia companheiros,
pessoas da comissão técnica, dirigentes, então o ambiente do Internacional que falava português, que o Palacios não conseguiu se adaptar. Ele também falou sobre pressão aqui no futebol brasileiro, que lá no Chile, na União Espanhola, que era um time pequeníssimo que ele jogava lá no Chile, jogava para 3, 4 mil pessoas no máximo, e aqui pegava estádios lotados, pegou o Beira-Rio lotado, pegou São Januário lotada, jogando pelo Vasco da Gama. Então o Palacios também não conseguiu lidar com essa pressão e hoje vive um bom momento lá no futebol chileno, de volta no Colo-Colo, no ambiente que ele tem mais essa proximidade, mais esse costume, né? Então um ambiente seguro para ele, e que bom que o Palacios conseguiu recuperar sua cabeça, o seu futebol, mas uma pena que ele não deu certo com a camisa do Inter, porque, sinceramente, na minha humilde opinião, era um jogador que tinha qualidade técnica, era um jogador criativo, um jogador que tinha realmente o drible, que tinha uma criatividade que me chamava atenção, mas infelizmente por questões de adaptação não conseguiu render no Internacional e também no Vasco na sua passagem aqui no futebol brasileiro. Bom, pessoal, passando agora para o último tema aqui do nosso vídeo, eu quero falar sobre saídas do Inter na próxima temporada. Sim, a gente já começa a projetar 2025 e eu separei uma lista de quatro jogadores que podem deixar o Inter ao final desta temporada. Primeiro, goleiro Fabrício. Tem contrato até o final desse ano. Vocês lembram da chegada do Fabrício e por que ele foi contratado? O Inter tinha um problema de goleiros naquela época, teve a lesão do Ivan, tinha o Rocher ainda baleado com uma lesão na costela, se eu não me engano, tinha também o Rocher convocado para a seleção uruguaia com frequência e o Antony ainda não tinha se firmado como uma opção segura no gol do Inter. Então, esse é o contexto da chegada do Ivan, foi destaque do Campeonato Carioca, contratado pelo Internacional. Aliás, goleiro Fabrício, falei Ivan. O Fabrício, pessoal, ele não deve permanecer no Inter. Por quê? Pela lista de goleiros que o Inter vai ter na próxima temporada. O Ivan tá para voltar no fim desse ano, mas vamos contar com ele para a próxima temporada. Então, tu tem o Rocher, tu tem o Ivan, tu tem o Antony, que está crescendo nessa hierarquia, vem chamando muito a atenção, vem sendo muito elogiado, e eu não estaria surpreso se ele fosse hoje o segundo goleiro do Inter, na frente inclusive do Ivan. Tem também o Cauã Jesus, que é o quarto goleiro, e tem o Diego, que é o quinto goleiro do Internacional. Então, o Fabrício hoje, ele seria um jogador que não seria utilizado. Então o Inter deve liberar o Fabrício ao final desse contrato, e ele deve acertar a sua saída do Internacional. Outro jogador que tem uma situação muito parecida é a do René, que ele não tem hoje ambiente mais para jogar no Inter por conta das falhas, principalmente no ano passado, na Libertadores, foi muito marcado pelo torcedor. Tem falha também em Clássico Grenal nesse ano pelo Gauchão, tem gol contra. Então o ambiente com o René ele foi se inviabilizando. Ele tem contrato também até o final desse ano e a tendência é que ele não permaneça na próxima temporada. Só fazendo um adendo aqui, em relação a laterais esquerdos, o Inter também não sabe se o Bernabei vai permanecer. Apesar de ter uma certa confiança nessa permanência, não é uma questão certa, né? O Inter tem uma negociação aí pela frente com o Celtic da Escócia, um valor muito alto para pagar pelo Bernabei, tenta renovar esse empréstimo, mas ainda não sabe se permanece com o jogador. Por isso só que eu estou colocando essa vírgula, porque vai saber, não permanecendo com o Bernabei, não dando certo a negociação de permanência dele, o Inter pode reavaliar a situação do René, mas por enquanto a tendência é que ele não permaneça. Passando para o terceiro jogador dessa lista, Johan, jogador que foi contratado a pedido do técnico Eduardo Cudê, tem contrato até o final do ano que vem, então tem um vínculo mais longo com o Internacional, mas não vem jogando, não vem recebendo chances do técnico Roger, e a tendência é que o Inter libere o jogador até de graça para procurar outro clube na próxima temporada. O Johan pode até, somente pelo salário, se transferir do Inter ao final desta temporada, claro, caso o jogador queira, né, pessoal? Hoje a gente tem a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, que, de certa forma, deixam os jogadores muito confortáveis no contrato. Então, se o Johan não quiser sair do Inter, ele vai permanecer por mais um ano, porque o contrato é de 2 anos, né? O contrato foi firmado por 2 anos e ele fica, pelo menos, em contrato até o final do ano que vem. E o último jogador desta lista, pessoal, é o mais polêmico, talvez, Lucas Alário.
jogador que também, assim como o Johan, tem contrato até o final do ano que vem. Foi um pedido também do técnico Eduardo Cudê. Mas eu lembro aqui, pessoal, que o Alário ele chega numa ideia do Cudê, principalmente de jogar com 2 atacantes, com 2 delanteiros, como ele chamava. Então a ideia, quando o Inter foi montado para a temporada, era jogar com Borré e Valência, isso está muito claro, e o Alário seria essa terceira opção para suprir a ausência de um dos dois. Basicamente foi esse o pensamento do Inter no início da temporada. Mas hoje o cenário é outro, o Alário recebe um bom salário para um jogador que não é titular. O Inter hoje tem uma disputa entre os seus 2 centroavantes, Borré e Valência, então os dois hoje disputam uma posição no time do Inter. Não faz sentido tu ter um centroavante caro e que não te entrega no banco de reservas. Então a tendência é que o Inter queira procurar uma nova casa para o Alário na próxima temporada. A questão é, o Inter vai achar esse time que vai querer pagar pela transferência do Alário ou apenas pagar somente o salário do Alário, que é um salário elevado? Não sei, o Inter vai tentar negociar a saída desse jogador que hoje é a terceira, talvez quarta opção, se a gente contar o Luco Holanda, que para muitos está à frente do Alário, está lesionado, mas está voltando. Tem o Ricardo Matias também que tem chamado a atenção. Então o Alário possivelmente vai deixar o Inter ao final desta temporada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desta sexta-feira aqui no canal. Peço encarecidamente para que você deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe nos grupos de colorados, com aquela sua amiga, seu amigo, seu familiar, sua namorada, sua esposa, sua ficante, sua conversante. Então, vamos espalhar esse canal aqui, porque é um canal que eu estou me dedicando bastante para trazer os conteúdos aqui para vocês diariamente sobre Internacional. Valeu, e eu volto num próximo aqui no canal, já amanhã, para a gente projetar um pouco mais da partida entre Corinthians e Inter.